Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre os aspectos legais da telesaúde. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Amanda Pacola, que é advogada, especialista em processo civil e mestranda pela Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, César, pelo convite. Gostaria de agradecer também à TV FIB e à OAB de Bauru pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje sobre a telesaúde. Nós é que agradecemos a sua presença e, sem dúvida alguma, esse nome, que é a razão de ser do nosso programa de hoje, telesaúde, deve estar envolvendo o nosso telespectador que está se perguntando, telesaúde? Muito se fala de saúde, né? A gente trata muitos temas sobre a saúde, só que telesaúde, sem dúvida alguma, deve estar causando um ponto de interrogação aí nos nossos telespectadores. E eu já te faço a seguinte indagação: o que é a telesaúde, o que ela envolve? Bom, a telesaúde é definida pela Organização Mundial da Saúde como o uso de tecnologias da informação e da comunicação para a saúde. Então, tele significa distância, logo, telesaúde é a saúde à distância. A telesaúde, numa concepção geral, ela envolve outros termos, como M-saúde, telemedicina, saúde conectada, inclusive a educação de saúde à distância. E algumas das atividades mais conhecidas na telesaúde são teleconsulta, teleconsultoria, telemonitoramento, telecirurgia e o telediagnóstico. Tranquilo, realmente aí verificamos que a telesaúde, embora só em uma única palavra, representa uma gama de situações muito grandes. Exato. Em relação à saúde. Toda vez que falamos aí em saúde, as pessoas dizem, eu tenho direito a ser atendido, eu tenho direito à saúde. Realmente nós estudamos, nós vemos que existe efetivamente uma relação entre o direito à saúde. A Constituição Federal trata da relação entre o direito à saúde, a Constituição Federal ela fala do direito à saúde. E aí como é que fica essa relação do direito com a saúde e essa situação da telesaúde como uma forma de acesso? Como explicar isso tudo? O direito à saúde ele está previsto na Constituição Federal, dentro dos direitos fundamentais, nos direitos sociais, no artigo 6º da Constituição. Então, a telesaúde, como uma forma de acesso ao direito à saúde, ela pode facilitar de muitas formas a aplicação desse direito. Por exemplo, facilitando o acesso de pessoas que residem em locais remotos, diminuição de superlotação de hospitais, clínicas, a diminuição do custo, e entre outras situações que também poderiam dificultar o acesso da saúde pelas pessoas, pela população. Entendi. Outra questão aí, Toda vez que a gente fala de saúde, telesaúde, e dito por você no começo aqui do programa, a telesaúde está extremamente ligada a questões tecnológicas, E aí, toda vez que a gente fala em conexão entre tecnologia, principalmente agora ligado à tecnologia e saúde, surgem aí situações que são vantajosas, ou seja, surgem aí pontos positivos, pontos negativos. Quais são aí, na sua visão, os pontos positivos, os pontos negativos em relação ao avanço tecnológico digital aí pregado aí em relação à telesaúde? Os pontos positivos são inúmeros, Mas, dentre eles, nós temos, como eu mencionei anteriormente, pessoas que residem em locais remotos, que provavelmente não teriam acesso à saúde de qualidade, não teriam acesso ao atendimento por profissionais qualificados, superlotação de hospitais e clínicas, demora no atendimento, e, é claro, a disseminação da informação, que com a telesaúde envolvendo a educação à distância, também existe uma grande troca aí que é beneficiada. Agora, os pontos negativos é que provavelmente o profissional que não praticava as atividades de telesaúde, ele vai ter que se atualizar, ele vai precisar instalar programas e aplicativos para poder prestar uma saúde à distância de qualidade. Também vão surgir dúvidas éticas, legais, morais, do profissional saber até onde ele pode ir, quais atividades ele pode ou não praticar.
Então, esses seriam os pontos negativos, mas na realidade é mais na questão da informação e na educação que a gente consegue resolver. Falando aí dessa situação retratada por você, questão do profissional aí da área de saúde, né? Realmente, quando se fala em saúde, você sempre espera, a população espera, o cidadão espera que tenhamos profissionais gabaritados, profissionais competentes, que realmente nós temos, né? Para que se faça um ótimo atendimento. Especificamente em relação aí à telesaúde, né? Quais são especificamente as principais preocupações que um profissional de saúde deve ter aí quando da aplicação da telesaúde? Bom, o profissional ele tem que se preocupar com a legislação vigente, né, com os códigos de ética, com as resoluções dos conselhos. Ele tem que se preocupar em proteger o sigilo, a inviolabilidade dos dados. Ele tem que ter uma proteção também, como por exemplo um antivírus seguro no computador ou dispositivos móveis, para que ele possa garantir uma qualidade de proteção para o paciente, entre outras questões. Sem dúvida. Uma questão aí quando as pessoas, os cidadãos são atendidos, seja lá no hospital, seja onde for, num pronto-socorro, vamos assim dizer, sempre nós temos a questão dos prontuários médicos, né? Todo paciente que chega ali, ele é atendido e é gerado no prontuário médico, onde o médico vai ali colocar todas as informações necessárias em relação àquele determinado atendimento, quando, evidentemente, o atendimento é ali presencial, né? Repito, seja um hospital, seja um centro de saúde, uma UPA, o que for. Então nós temos essa questão dos prontuários médicos, que são aí o prontuário, na verdade, como um documento do próprio paciente. Como é que fica aí a telesaúde e a relação do sigilo dos prontuários? Como é que ficam as questões civis, as questões penais em relação a essa situação? Bom, o prontuário, seja ele físico ou digital, ele é protegido pelo artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 10, onde é dito que a intimidade e a vida pessoal são invioláveis. Então, logo também o prontuário está inserido dentro da intimidade da pessoa. Com relação ao âmbito penal, nós temos o artigo 154 do Código Penal, que dispõe sobre a inviolabilidade do segredo profissional. Então, a violação desse documento sigiloso, desse prontuário, também seria uma afronta ao artigo 154. E no âmbito civil, poderia gerar indenização por danos morais, que é previsto no artigo 186 e 927 do Código Civil. É importante mencionar também que, apesar de ser um documento sigiloso, o paciente ele tem que ter acesso, porque é um dado dele, e ele deve, se ele tiver interesse, se ele quiser ter acesso a esse prontuário, é só ele seguir os procedimentos administrativos das clínicas e dos hospitais para conseguir ter acesso a esse documento. Ótimo, né? Aí o telespectador sabe agora como que ele tem o direito à questão dos prontuários dele, etc. Uma outra situação, nós vivemos num país aqui, o nosso Brasil, que é recheado de leis. Nós temos leis para tudo. Todo problema que surge aqui, surge uma lei como se isso resolvesse alguma coisa. Na verdade, o que resolve o problema no país são atitudes e não lei. Mas tudo bem. Em face desse arcabouço legal que nós temos, em face da telesaúde, quais são aí, se existem as leis que mais protegem aí as questões inerentes aos dados da saúde? Os dados da saúde, eu separei 3 leis que têm bastante relação. A primeira é a chamada Lei Carolina Dickmann, que é de 2012, e que veio para criminalizar, né, tipificar os crimes informáticos. Inclusive os crimes informáticos relativos aos dados de saúde. Em 2014 também foi feito o Marco Civil da Internet, que foi uma lei que, no momento do que o país precisava de uma legislação que dispusesse sobre as diretrizes da internet no Brasil, que ainda não tinha. E, inclusive, também essa lei dispõe sobre a inviolabilidade dos dados, proteção, sigilo, também muito importante para os dados de saúde. E em 2018 foi aprovada a Lei de Proteção de Dados, que apesar de ter sido aprovada em 2018, ainda não entrou em vigor, vai entrar no dia 16 de agosto de 2020, que dispõe sobre os dados pessoais, seja o tratamento feito por uma pessoa jurídica ou por pessoa física. E essa lei é muito relevante porque ela
fez um tratamento diferenciado com relação aos dados de saúde, que são nomeados nessa lei como dados sensíveis, né? Ou seja, aqueles que demandam uma maior proteção. Entendido. Uma questão aí, né? Quais são aí as profissões ligadas à área de saúde? São inúmeras. Cada profissão possui aí o seu conselho de ética, né? Regulamentando as atitudes de cada profissão inerente aí às áreas de saúde. Esses conselhos de éticas das diversas profissões de saúde, eles podem dar aí disposições relacionadas à prática da telesaúde pelos seus respectivos profissionais? Sim, podem. Inclusive, atualmente, das 14 profissões de saúde que são regulamentadas pelo Conselho Nacional de Saúde, somente 4 delas têm disposição no Código de Ética com relação à telesaúde, né, as atividades de telesaúde. São elas enfermagem, medicina, nutrição e terapia ocupacional. Os códigos de ética, eles tendem a proibir, né, a vedar que o profissional faça o atendimento ou a prescrição não presencial e permitir em casos de urgência, emergência ou em casos já regulamentados pelos conselhos. Entendi. Geralmente os conselhos federais, né, de cada profissão relacionada à saúde, geralmente eles editam determinadas resoluções, na verdade para regulamentar, para ter uma diretriz, né, para que o profissional aí de cada área da saúde realmente atue dentro das questões éticas, das questões legais, das questões até mesmo morais, etc. E a gente está aqui falando de telesaúde. Esses conselhos federais aí das profissões de saúde, eles podem editar resoluções específicas sobre a telesaúde? Sim, podem também editar resoluções específicas sobre a telesaúde, inclusive mencionar a telesaúde em outras resoluções que já existem, né, sobre outros assuntos. E atualmente, também na mesma linha das 14 profissões de saúde regulamentadas pelo Conselho Nacional de Saúde, somente 5 delas têm resoluções com menções específicas às atividades de telesaúde. E também poucas delas permitem a resolução de psicologia, que é a mais recente, de 2018. Ela é a única que permite tanto a telesaúde, tanto o teleatendimento quanto a teleconsultoria, sem nenhuma ressalva. As outras ou têm alguma restrição ou não permitem. Realmente, então a gente poderia dizer que a psicologia, não sei se esse é o termo, né, está numa vanguarda aí no que diz respeito à telesaúde especificamente, pelas suas palavras aí. Uma outra situação, toda vez que se fala de saúde nós temos dados levantados, nós temos dados referentes à saúde, né? Como fica aí a questão dos riscos de vazamento desses dados referentes à saúde? Vários crimes hoje que são na verdade praticados em termos de internet, os chamados crimes cibernéticos, de sequestro de dados, né? As pessoas aí, hackers, etc., acabam sequestrando dados, e eu estou me referindo aqui à questão de dados referentes à saúde, dados de saúde. E muitos hackers aí sequestram esses dados e exigem pagamento sob determinada recompensa. E essa situação toda que eu acabo de frisar em relação à telesaúde, como é que ficam esses riscos de vazamento de dados? O profissional que aplica as atividades de telesaúde, seja por intermédio da internet ou por telefone, outros meios que não sejam relacionados à internet, ele vai ter um armazenamento desses dados. Quando o armazenamento é feito de forma física, ele tem que proteger, armazenando em locais seguros, os dados dos pacientes, ou, se for de forma digital, tendo aí programas instalados, antivírus, para proteger esses sequestros, né? Especificamente com relação ao sequestro de dados, o crime é chamado de ransomware, e é crime tipificado no artigo 154A do Código Penal. Onde esses hackers, eles sequestram, eles impedem que as clínicas profissionais, hospitais, que tem ocorrido muito no Brasil, hospitais, sequestro de dados em hospitais, acessem esses dados dos pacientes. E aí eles pedem uma recompensa, muitas vezes por criptomoedas, né? Um exemplo é o Bitcoin, que a gente tem ouvido bastante falar. E não necessariamente, depois do pagamento da recompensa, eles devolvem os dados.
Então, assim, é um risco, né, que a clínica, o hospital acaba correndo, ele fica sem acesso e ainda perde o pagamento quando é feito, né. Então, é um problema recorrente que a gente está tendo no país e que os profissionais, clínicas e hospitais precisam se proteger. Sem dúvida aí. As clínicas, os hospitais, os profissionais de saúde, em relação a esses dados, eles devem realmente, eles têm uma responsabilidade enorme sobre isso daí. E fica a dica também, né? Você disse aqui, os dados são sequestrados, exige-se recompensas que são pagas e não são devolvidos os dados. Realmente isso é um caso de polícia. Se algum profissional está aqui nos assistindo, procure a polícia, que é, sem dúvida alguma, a melhor saída que ele deve ter, né? Comunique às autoridades policiais para que se tomem determinadas providências no âmbito criminal. Fica a dica aí, né? E uma outra questão aí, como nós estamos falando da responsabilidade desses profissionais de saúde, clínicas, hospitais, etc., em relação aos dados, que realmente aqui surgiu no nosso bate-papo aqui, essa interrogação, vamos assim dizer, sobre essa responsabilidade dos profissionais sobre esses dados. Como que esses profissionais de saúde, clínicas, hospitais, como é que eles podem melhorar a proteção aos dados de saúde que armazenam dos seus próprios pacientes aí? Tá. Primeiramente, eles têm que procurar um serviço de tecnologia da informação, né, conhecido como TI, para que sejam instalados aplicativos para fazer essa proteção nos dispositivos móveis que eles utilizam para o armazenamento dos dados. Como eu mencionei anteriormente também, quando o armazenamento ele é feito de forma física, também é importante que seja feito em local seguro, que tenha um alarme na clínica, alguma coisa para tentar conter, né, esse vazamento. Além disso, é importante que as clínicas e hospitais eles estejam atualizados, que eles sigam principalmente a Lei de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em 16 de agosto de 2020, que traz punições, inclusive, de valor econômico bem alto, né, para quem não seguir as proteções. Então, sempre descartar dados que não são mais necessários, pedir autorização para o cliente, que a gente tem visto muito profissional de saúde postando antes e depois de resultado de tratamento. É sempre muito importante pedir autorização para o paciente, para a divulgação, para o arquivamento desses dados, e buscar a legislação, né? Buscar as portarias, as resoluções dos conselhos, os códigos de ética, que cada profissão vai ter sua particularidade. Então é importante estar sempre ligado nessa questão. Isso que você disse é extremamente interessante para as pessoas que atuam na área de saúde, né? Evidentemente, o atendimento é o principal foco, atender bem a população, atender bem a pessoa, prestar um serviço de qualidade. Só que é complexo, né? O atendimento não para aí. Os dados do paciente, uma coisa que você disse agora, o antes e o depois, às vezes um médico, um exemplo, só exemplificando, não que seja só o médico, posta o antes e o depois, o rosto, né? Às vezes não pediu nem autorização e às vezes a pessoa não gosta dessa situação, isso gera danos morais, etc. Então realmente o cuidado aí que as pessoas devem ter na área de saúde, os profissionais de saúde, com os dados dos seus pacientes aí realmente de extrema relevância. E todas essas questões que você disse, essas recomendações de proteção de dados, sejam físicos, sejam feitos por alguém da área de TI, pode ser, aí a gente pode entender que essas colocações podem ser estendidas para outras áreas, como a advocacia, por exemplo. Sim, com certeza. Eu acho que assim que todas as profissões podem, né, levar, principalmente porque a Lei de Proteção de Dados, ela não é específica da área de saúde. Ela trata dos dados pessoais, ou seja, pessoas físicas. Então todo mundo aí que tem cliente, paciente, pode adaptar as recomendações. Na advocacia a gente tem um regulamento próprio, a gente tem nosso código de ética, mas também a mesma coisa no armazenamento dos dados. O cliente que não é mais seu cliente do escritório, ou algum processo muito antigo, não tem por que ficar guardando esses dados. Pode ocorrer um vazamento e daí você vai ser responsabilizado. Então é muito importante que todas as profissões sigam essas diretrizes, né? Inclusive, a gente vem caminhando para isso, né? Tem aumentado a prática do teletrabalho, a gente tem visto regulamentação disso em todas as áreas, na situação atual que a gente tem vivido. Então, o caminho é esse. A gente tem a tecnologia, se a gente tem a possibilidade de crescer e evoluir, não tem por que a gente não seguir. Sempre
tendo os cuidados necessários e seguindo a legislação. Que bom, é isso aí. Uma outra questão, falando aí do nosso tema, né, da telesaúde, não existe legislação específica sobre a telesaúde, uma legislação que seja atual, uma legislação vanguardista. Nós podemos dizer que essa falta de legislação específica sobre telesaúde, uma legislação mais atualizada, odierna, moderna sobre telesaúde, isso vem atrapalhando o desenvolvimento da telesaúde, não é? Sim. A gente vê que, né, como eu fui mencionando ao longo da conversa, são várias legislações que o profissional de saúde ele tem que observar. E é diferente a tratativa do profissional do direito, que sempre está verificando as legislações, atualizado. O profissional de saúde, muitas vezes, ele nem sabe que existe uma regulamentação sobre a telesaúde, que existe uma resolução sobre a telesaúde. E aí acaba que vai limitando, né, as atividades. O profissional ele tem receio, ele não sabe até onde ele pode ir, ele não sabe quais atividades ele pode ou não pode fazer, e acaba não fazendo, ele acaba seguindo, né, o método tradicional, o atendimento nas clínicas e nos hospitais, e acaba, né, fazendo com que a telesaúde não evolua, não mostre seu potencial máximo, né. Um dos problemas é a superlotação de hospitais e clínicas. Então, assim, é muito importante, sim, que o profissional de saúde esteja sempre atualizado, e também seria de grande importância para o país ter uma legislação específica, né, para que o profissional pudesse se guiar e saber quais são os seus limites. Sem dúvida. Uma legislação atual, uma legislação específica sobre a telesaúde, ao meu ver, só vem ajudar no desenvolvimento da telesaúde no nosso país. Uma outra questão hoje que nós estamos aí vivendo o mundo vive na questão de coronavírus, recomendações da Organização Mundial de Saúde, recomendações do Ministério da Saúde no Brasil, várias recomendações a serem seguidas e tudo mais. E o nosso tema é telesaúde. Como que a telesaúde pode ser uma aliada aí na questão do coronavírus? O coronavírus, a gente tem visto, né, que o contágio dele é muito fácil. Então a gente tem que tomar muitos cuidados, por exemplo, as recomendações de quarentena. Então a gente está recebendo recomendação de ficar em casa, não ir em locais de grande aglomeração, não ter contato com as outras pessoas. Então a telesaúde, como um meio de acesso à saúde, nessa situação específica, ela é muito importante, porque o paciente que está com sintomas do coronavírus, ele indo ao hospital, ele provavelmente tem uma grande chance de contaminar outras pessoas que lá estão. Se essas pessoas foram ao hospital por uma questão que poderia ter sido resolvida pela telesaúde, ela está exposta a esse risco. Então, a telesaúde ela poderia servir, por exemplo, para o paciente tirar dúvidas sobre medicamento ou alguma forma de tratamento, que poderia ser feita à distância, não ir nos hospitais, não aumentar o fluxo, né? E consequentemente, também não entrar em contato com o vírus. Então, a telesaúde pode ser, sim, uma grande aliada ao combate, e sempre também a gente vê que a disseminação da informação também é muito relevante. Nesse caso, a gente está recebendo informações dos outros países que já passaram por essas situações, e para a gente poder contornar melhor o problema, né? Então, tanto na área da saúde especificamente, quanto na área da educação, ela é muito importante para a gente poder evoluir e melhorar o atendimento, com certeza. Aí, né? Aí como que a telesaúde pode ajudar em várias questões que afligem toda a população. Poderíamos passar aqui muito mais tempo falando sobre telesaúde, mas infelizmente chegamos ao final aí do nosso programa. Agradeço a doutora Amanda pelas colocações, né, dadas em relação à telesaúde, pela contribuição aos nossos telespectadores. Agradeço principalmente a você, nosso telespectador, que o programa é feito, pensado para você. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo.